Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos aqui novamente para fazer uma atualização da situação do Bitcoin, que enfim está corrigindo, né? O preço do Bitcoin já corrigiu mais de 5% desde o topo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tentando ver até onde essa correção pode ir, será que o preço reverteu? Então eu vou dar a minha opinião aí em diferentes tempos gráficos, sempre tentando passar aí as principais probabilidades e possíveis oportunidades. Hoje eu também vou querer discutir um pouco da relação do Irã e os Estados Unidos com o preço do Bitcoin. Depois vocês comentam, vou deixar uma enquete no final, se vocês acham que faz sentido ou não, tá bom? Eu estou encarando que o preço está se correlacionando com alguns eventos em relação aí a toda essa tensão no Oriente Médio. Eu vou demonstrar isso para vocês, depois vocês comentam se concordam ou não. Mas então, começando na análise técnica, vamos para o 4 horas. 4 horas do Bitcoin, enfim, estamos corrigindo, né? Ontem no vídeo eu falei com vocês que tinha vendido o Bitcoin um pouco abaixo dos 8.200 e realmente eu acho que era o mais conservador a se fazer, pois estávamos em um movimento parabólico, né? E eu estava com medo justamente disso, do preço descer em V assim para baixo, dar uma correção forte. O preço acabou indo até quase 8.500, né? Eu fiquei de fora. Se eu realmente já estava perigoso nos 8.200, o preço continuou subindo, só ficou mais perigoso. E hoje, ao meu ver, com uma ajudinha aí dos Estados Unidos, do Trump, sendo mais ameno aí na declaração dele, o preço voltou a cair, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do 4 horas. Ao meu ver, nós temos aqui que traçar esse Fibonacci, sem dúvidas, e ver aonde que são os pontos, né? Ontem a gente tinha falado com vocês dos 7.500, né? Ao meu ver, agora a gente já pode olhar para os 7.650, tá? Eu acho que aqui a gente começa a ter bastante volume no VPVR, muita gente comprou e vendeu nessa região, e é uma região de topos. Olha só. Então, eu acho que pode ser a compra ideal para swing traders, ok? Pensando, obviamente, em uma compra maior, investidores. O ideal mesmo seria que o Bitcoin fizesse um daqueles padrões que nós tanto gostamos, né? Ou uma bandeira de baixa, bandeira de alta, desculpa, ou uma bullish falling wedge que eventualmente acaba rompendo para cima. O ideal seria que o Bitcoin fosse caindo sem tanta força. Claro que o Bitcoin ele quase nunca respeita o ideal, né? Mas vamos acompanhar aí para swing traders, eu diria que a melhor entrada possível no momento é no 7.650. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer entradas em tempos gráficos menores, como vamos mostrar aqui abaixando para 1 hora. Vamos lá. Numa hora, ao meu ver, a entrada, uma boa entrada, seria aqui na região dos 7.950. É uma região onde a gente começa a ter suporte no VPVR até os 7.840 ali, 850, 840. É uma região onde a gente já começa a ter um suportezinho maior no VPVR. Se a gente colocar no 15 minutos, a gente consegue enxergar isso melhor, quer ver? Olha só, e esse suporte está muito ligado a toda essa consolidação que a gente teve, mas também a esse fundinho que a gente deixou, olha, esse fundinho que a gente deixou bem na hora do ataque do Irã às bases dos Estados Unidos. Eu vou falar sobre isso nos 5 minutos, mas foi bem ali. Então, ao meu ver, numa hora, aqui pode ser uma entrada arriscada, mas uma entrada boa, tá bom? Outra entrada também que eu diria que pode ser interessante seria se a gente respeitar esse suporte que a gente está lutando por ele aqui no momento. Ao meu ver, a gente tinha um suporte aqui até os 8.030, a gente rompeu ele, deixou uma armadilha, voltou rápido. Então, se a gente conseguir formar um pivôzinho de alta aqui, rompendo os 8.116, por ali, eu acho que também pode ser uma entrada arriscada, tá?
Mas eu realmente não entraria, tá? Eu acho que o primeiro ponto que eu estou de olho aí em entradas é nessa região aqui. Até porque o Bitcoin, esse volume que a gente teve, foi um volume, ao meu ver, bem difícil de interpretar. Porque foi um volume bem no momento que a gente estava tendo o discurso do Trump, foi um volume muito grande, olha só, em 15 minutos, o maior volume, indiscutivelmente, maior do que todos os nossos topos. E eu sempre falo com vocês, um forte volume, ele ou inicia ou termina uma tendência ou uma correção, né? E esse volume, sim, poderia estar terminando essa correção para a gente voltar a subir. Qual que é o problema que eu enxergo aqui? É o follow-up desse volume. Se fosse um volume que, ao meu ver, fosse reverter a tendência, olha só, deixa eu pegar mais próximo aqui. Se fosse um volume que fosse reverter a tendência, ele teria que ter um follow-up. A gente teria que deixar um padrãozinho em V, ou então até mesmo no próprio candle deixar uma sombra, e não é o que acontece. A gente tem um volume forte e o preço continua caindo. Então, devido a esse follow-up, para mim, a maior probabilidade é que esse seja um volume de começo de tendência. E que tendência? A tendência de correção do Bitcoin. Eu acho que nós já subimos muito lá desde os 6.800 sem corrigir, que eu falei ontem com vocês, né? Chegou a ser uma subida aí de quase 24%. Então, realmente, talvez uma correção um pouco mais forte seja necessária. E pontos interessantes, ao meu ver, o mais arriscado seria ali em 7.900, mais conservadores a partir dos 7.650, sendo que a gente tem muito suporte até os 7.100, tá bom? Compras nessa região aqui, ao meu ver, vão ser compras interessantes desde que a gente não tenha algum padrão gráfico desastroso no Bitcoin, né? Então, voltando para o 15 minutos aqui. No 15 minutos, esse volume me preocupa bastante aí, por causa do follow-up. Tranquilo? Vamos para os 5 minutos, então, falar um pouquinho dos acontecimentos e por que eu estou inclinado a acreditar que o Bitcoin está se correlacionando muito com as ações do Irã e dos Estados Unidos nessa guerra, tá? O ataque do Irã ontem, ele foi no horário aqui do TradingView, às 19h20, tá? No horário aqui do Brasil, 19h20. Olha onde que era 19h20. Era aqui. Era bem no fundo. Ou seja, sim, pode ser uma coincidência, mas, ao meu ver, a maior probabilidade é que realmente a gente tenha uma correlação com todos esses eventos, toda essa tensão no Oriente Médio com o preço do Bitcoin. E que relação seria esta? Ao meu ver, é uma ótima relação para o Bitcoin no longo prazo. Pois em crises, as pessoas normalmente tiram o dinheiro de ativos e mandam para o ouro, né? Que é um ativo mais seguro, digamos assim, contra as crises. Uma reserva de valor. E o Bitcoin, sendo um porto seguro nessas crises, ao meu ver, só mostra o que eu venho batendo na tecla e a maioria de nós acreditamos. O Bitcoin é sim reserva de valor, e mesmo que seja por alguns dias, é excelente ele está sendo considerado essa reserva de valor, tá bom? Obviamente que a hora do ataque não chega às informações, né? Mas para as instituições, vocês acham que demora? Então, realmente, para mim é muito bom ver que também tem instituições, as instituições estão em peso aí no Bitcoin, tá? As notícias, ao meu ver, devem ter começado quando a gente teve mais volume aqui, 1 hora depois, talvez, olha só. E aí o volume começou a aumentar. Ok? Continuando, não só falando dessa relação aqui do fundo na hora do ataque, mas falando também um pouco do discurso do Trump. Eu estava operando na hora, até vendi os bitcoins. Por quê? Porque o Trump, todo mundo estava esperando uma reação mais conservadora mesmo, ao meu ver, e ele já começou mais ameno, né? Começou falando que não teve vítimas
e que procurava paz com o Irã, e a gente estava vendo claramente o preço seguindo isso. O discurso começou, o Bitcoin estava mais ou menos em 8.290, tá? Foi mais ou menos aqui 1,5. O preço em poucos minutos, foi questão aí de 3 minutos, ele caiu até os 8.150. Foi 2% assim. Porque o Trump estava falando de paz, estava falando que propôs soluções sem continuar a escalada de tensões na região. E aí a gente viu o Trump começar a falar de mísseis, que a América tem mísseis e tal. O preço tentou recuperar, voltou lá próximo no ponto que estava, e depois as instituições, ao meu ver, né, as baleias, mandaram de novo para baixo, porque o Trump continuou falando de paz, que tinha que procurar paz. Beleza, pode ser um pouco teoria da conspiração, mas o preço desde lá, e depois do discurso aí, em 30 minutos, ele caiu 3%. No momento, está mais ou menos aí nos 3%. Ou seja, quando a gente teve um fato que aumentou a instabilidade política, no momento, a gente teve uma reação extremamente forte do Bitcoin. Quando a gente teve um fato que apaziguou isso, a gente teve outra relação com o Bitcoin indo para baixo. Correto? O Bitcoin, então, ao meu ver, sim, está se comportando como uma reserva de valor, mesmo que seja somente nessa crise. Eu acredito que é muito mais. Então, isso foi muito bom para o preço no longo prazo. Para comparar aqui, eu quero pegar o ouro nos mesmos momentos para vocês verem, entenderem como que funciona essa questão das reservas de valor. Olha só. O ouro aqui, às 19h20. Olha só o que aconteceu. O preço chegou a subir mais de 2%. E no discurso do Trump, às 1h30, chegou a cair aí 1,2%. Ou seja, o Bitcoin tem essa correlação positiva e quase perfeita com o ouro, correlação muito próxima a 1 nesses eventos com o ouro, é muito bom para essa questão da reserva de valor, que a gente sempre bateu na tecla, que é o que o Bitcoin será num futuro próximo. Beleza, investidores? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Claro que eu não sou senhor da verdade, é uma opinião aqui em relação a essa correlação do Bitcoin com essa instabilidade política aí. E deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que foi realmente uma coincidência? Para vocês, as pessoas pensaram que isso ia acontecer e aconteceu? Deixa nos comentários para a gente discutir um pouquinho esse tema, que hoje eu fiquei realmente impressionado. Nem ia falar nada no canal, mas eu fiquei muito impressionado, muito feliz de ver o Bitcoin respondendo no discurso do Trump ao que ele estava falando, ele falando de paz e o preço do Bitcoin caindo. É ruim pra gente, mas é bom porque ele, no longo prazo, está sendo caracterizado como reserva de valor. Beleza, investidores? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima análise.